Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Esté, capítulo 6. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade aos devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo para nos dar maior entendimento da Tua palavra. E assim a gente possa vir colocá-la em prática em nossas vidas para ver transformação, Senhor. Para andarmos segundo o Seu coração e de acordo com a Sua vontade. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Esté, capítulo 6, versículo 1, que fala assim. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei, plano este preparado por Bigtan e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por este feito? Nada se fez a respeito, respondeu os funcionários. Juntamente nesse instante, Hamã entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei, para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai, na forca que ele, Hamã, havia construído. Somente até aqui. Vocês conseguiram? O que Deus quer que a gente tenha nesse aqui? Vocês conseguiram analisar no texto aonde fala, aonde o rei pergunta para os eunucos o que tinha feito para a pessoa que o salvou, e ao mesmo tempo vocês começaram a observar aqui na palavra dita que na hora em que Hamã chegou no rei para pedir a cabeça do Mordecai, para pedir o enforcamento de Mordecai, já tinha todo um plano preparado por trás ali. Vocês conseguiram pescar isso no texto? Porque é isso que Deus quer que a gente aprenda. O que acontece aqui? Aqui no texto aqui da Bíblia, o rei, Deus incomodou o rei de uma tal maneira que fez o rei levantar da cama para poder ir até as escrituras, para poder ver o que tinha sido feito ao homem que salvou ele. Porém, aqui no texto, quando o rei pediu para os eunucos lerem para ele não procurou, não foi procurado assim um local certo. Os eunucos foram no lugar exato onde tinha que ir. Entende? Então, tipo assim, naquele documento ali, os eunucos poderiam ler qualquer parte do documento. Porém, eles leram justamente a parte que era para ser lida. Que era a parte onde Mordecai onde estava relatado que Mordecai havia salvado o rei. Ou seja, já existia todo um trabalhar de Deus por trás. Deus tirou o sono do rei. O rei foi até o eunuco. O eunuco poderia ler qualquer parte do documento, mas ele leu justamente a parte que falava de Mordecai. No mesmo instante, Hamã vai até o rei para pedir o enforcamento de Mordecai. Então já estava tudo preparado por Deus para poder haver honra na vida de Mordecai. Entende? Ao mesmo tempo para haver honra, ao mesmo tempo para desmoralizar o inimigo de Mordecai, ok? E ao mesmo tempo ele estava evidenciando o povo de Deus, mediante a uma situação a qual Mordecai queria exterminar o povo de Deus. Então a gente vê a mão de Deus em cada detalhe. Entende? E não é diferente na sua vida. Quem está no processo não consegue enxergar o trabalhar de Deus, porque a gente está vidrado ali
24 horas por dia no nosso processo, querendo fazer tudo certinho, como Deus quer, querendo estar em obediência à palavra do Senhor, querendo estar em obediência à ordenança dele. Porém, Deus, na sua vida, já tem tudo arquitetado. Cada situação que você passa, cada situação que vem contra você, ele tem um controle. Nada está fora do controle de Deus. Deus não é pego de surpresa. Entende? Da mesma forma que ele foi aqui na história com Mordecai, Ramã e o rei, Deus é na sua vida. Se tiver que incomodar pessoas para tirar o sono, para ajudar você, ele vai incomodar. Ele vai tirar. Entende? Porque o nosso inimigo, quem está contra você, quem está querendo armar contra você, ele acha que você está sozinho, desprotegido. Ele acha que pelo fato de ter uma patente maior do que a tua, ter uma condição financeira maior do que a tua, ele acha que você está sozinho. Só que quem é povo de Deus, quem tem intimidade com Deus, quem tem relacionamento com Deus, não está sozinho. Aparentemente, parece que estamos. Porque o homem, ele enxerga com o olho carnal, ele não enxerga com o olho espiritual. Aparentemente, para o mundo, nós estamos sozinhos. Porém, no plano espiritual, eles sabem que a gente não anda sozinho. Entende? Então, a pessoa está achando que você está sozinha. A pessoa está achando que você está desprotegido. A pessoa está achando que pelo fato de ter uma condição melhor do que a tua, ela pode pisar em você, ela pode fazer o que ela quiser com você, que não vai ter retorno. Que nada vai acontecer com ela. Por quê? Porque ela sempre foi assim com todo mundo. Porém, quando a pessoa mexe com uma pessoa, com outra pessoa que tem vida no altar, tem relacionamento com Deus, é diferente. Sabe quando a pipa está voando e para ela alcançar um nível de altura, a pessoa que está soltando a pipa fica dando linha? Sabe? Não sei se alguém que já teve essa experiência. Então, a pipa ela vai subir cada vez mais que você solta a linha, né? Para a pipa poder ir, mais alta a pipa vai. Entende? Deus é assim com o seu inimigo. Deus é assim com o seu adversário. Ele vai deixando ir. Ele vai deixando subir. Entende? Ele vai deixando o seu inimigo criar confiança de que está tudo bem para ele, que nada vai acontecer com ele. Só que chega uma hora, ou a pipa é cortada, ou a gente puxa a pipa de volta. Correto? E quando a gente puxa a pipa de volta, a gente dá um solavanco para poder dar um break nela para ela poder descer. Correto? Assim é Deus na sua vida com o seu inimigo. Deus deixa ele ir. Tá dando linha na pipa dele. Tá indo. Só que chega uma hora que Deus corta essa linha. Ou Deus puxa de uma maneira que ele sente. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Que a gente não precisa se preocupar com nada. A gente precisa apenas continuar confiando e exercendo a nossa fé. Porque Deus, tudo na sua vida, tudo que diz respeito a você, tudo, sem tirar nem pôr, ok? Tudo que diz respeito a você, Deus já tem tudo planejado. Então você não precisa se preocupar. Por isso que o tempo todo Deus está falando para descansar nele. Porque a gente precisa realmente aprender a descansar em Deus. Porque a gente não tem controle de nada. Entende? Então, a partir do momento que a gente consegue descansar em Deus, quando a gente consegue descansar em Deus, a gente está permitindo de Deus trabalhar. Porque enquanto a gente fica preocupado e ansioso e querendo saber das coisas, a gente, de um certo modo, está impedindo o trabalhar de Deus na nossa vida. Então, quando a gente descansa, que a gente confia, e que a gente literalmente joga tudo nas mãos de Deus e fala assim, tá aí, é teu, resolve, entende? A gente fica em paz, ok? A gente flui, a gente não tem aquela ansiedade, o nosso corpo começa a voltar na nossa rotina normal, porque o nosso corpo também sofre quando a gente fica com ansiedade. O nosso metabolismo ele é totalmente desregularizado, ok? Então o tempo todo Deus está falando descansa justamente porque o seu metabolismo não está legal.
O seu corpo está reagindo à ansiedade que está dentro de você, mediante a preocupação que você tem em cima disso. Então Deus está dizendo, descansa que eu estou no controle. Então aqui é justamente para você ter a certeza que Deus está no controle. Entende? Deus está no controle da sua vida. Você não tem o que temer. Você não tem que se preocupar com nada. Apenas exerça fé, continue acreditando, continue adorando, continue buscando, continue orando, continue louvando, que Deus está trabalhando na sua vida. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus para a sua vida já está pronto. Enquanto o teu inimigo está vindo com a farinha, Deus já está voltando com o bolo pronto. Você não tem que se preocupar com nada. Deus está usando tudo à sua volta para te favorecer. Entende? Deus trabalha no silêncio para te honrar em público. A mesma boca que caluniou você vai ser a mesma boca que vai falar que Deus é na sua vida. Você não precisa se preocupar com nada. A forca, a armadilha que fizeram para ti, não vai ter valia para você, porque você tem intimidade com Deus. Mordecai tinha intimidade com Deus. Mordecai, ele não se preocupou, porque ele sabia quem ele servia. Ele sabia que Deus ia fazer na vida dele. Por que Ramã queria destruir Mordecai? Ramã, na verdade, queria destruir todo o povo de Deus, mas porque exclusivamente com Mordecai ele tinha essa implicância. Porque Mordecai não se curvava a ele. Mordecai só se curvava para Deus. Mordecai, ele tinha intimidade com o Senhor. Então ele não se curvava. Ele não abaixava a cabeça para Ramã. Porque Ramã era um inimigo de Deus. Entende? Então toda a sua obediência ao Senhor, todo esse seu relacionamento que você tem com Ele, esse carinho, esse amor, essa dedicação que você tem com o Senhor, será honrado por Deus em algum momento do seu processo. Você não tem que olhar para o processo como algo sacrificante. O seu processo para você viver os planos do Senhor, antes de você viver os planos de Deus, primeiro você vai estar indo conhecer ao Senhor. Você está gerando uma confiança entre você e Ele, uma interação entre você e Ele. Primeiro a gente conquista Deus, para depois a gente ter a recompensa. Entende? Então todo esse processo que você está passando, de luta, de desgaste, de dificuldade, isso é Deus moldando você, forjando você o caráter de Cristo, para você vir a ter relacionamento com Ele, para você vir a viver os planos dEle. Entende? Então não se preocupe com nada. Descanse o seu coração em Deus, porque o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é bom, perfeito e agradável. E Ele tem tudo sob controle, na palma da sua mão. Ok? Na palma das mãos dele. Ele tem tudo sob controle. Então você não precisa se preocupar com nada. Deixa somente Deus fazer, deixa somente Deus trabalhar. Porque Ele tem o controle sobre todas as coisas. E mais uma vez, envergonhado você não será. Mas honrado por Deus você vai estar. Porque Ele vai honrar você mediante a toda a situação que você está passando, que seu adversário está ainda, você já está passando por um processo de dificuldade, e seu adversário ainda está colocando lenha na fogueira para poder você passar por uma dificuldade maior. Mas não vai haver constrangimento para você, porque Deus vai te honrar mediante a situação que você se encontra. Tá bom? Então confia no Senhor. Deixa Deus trabalhar o que Ele está fazendo na sua vida. Basta apenas você exercer a fé e continuar acreditando no Deus que você serve. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Pai. Obrigada por ser o nosso Senhor, único e suficiente Salvador. Obrigada pela proteção que o Senhor tem para conosco. Obrigada pelo amor que o Senhor derrama sobre nós todos os dias. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui em Ti. Que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo, espírito e verdade, Senhor.
Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.